Vini, eu vou te convocar aqui para abrir o noticiário, hein? Vamos falar da declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre índios, é isso? Vai que é tua. É isso, Silvio, essa declaração que foi feita na tradicional live semanal do presidente Jair Bolsonaro, todas as quintas-feiras. Ontem ele gravou ao lado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, bastante elogiado, né, Adrilles Jorge, pelo desempenho dele no primeiro ano de governo, mas o que chamou a atenção foi o momento em que Bolsonaro entrou aí no assunto sobre índios, Silvio Navarro. E ele falou primeiramente até da criação aí do Conselho da Amazônia, que vai ser comandado, liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que vai ser com relação aí à preservação, à defesa e também à sustentabilidade da Amazônia, e falou que os índios estão cada vez mais parecidos com nós. Quem seriam nós, Silvio Navarro? Vamos ouvir da própria boca de Jair Bolsonaro. Com toda certeza, o índio do tempo que você... Que ano foi que você serviu? Servi lá de 2002 a 2007. 2007. Então passaram-se praticamente 13, 14 anos aí. Mudou. O índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. Pois é, então cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Foram aí as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que também falou que conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre implementar também aí uma Força Nacional Ambiental. E como já é sabido, né, Silvio, no ano passado o governo de Jair Bolsonaro defendeu ali a regulamentação da atividade pecuária e de agricultura em áreas indígenas, algo que foi bastante criticado por algumas comunidades indígenas, alguns líderes indígenas, o que acabou até adiando aí este projeto do governo. Adrilles Jorge, quer dar um rápido pitaco? Vamos começar a subir a temperatura aqui? Não sei, acho que o Guga vai concordar comigo. Que a cultura como um todo, ela é apropriativa, ela não pode estabelecer nichos de pureza. E eu diria mais, a cultura, o processo cultural é darwinista. Os melhores sobrevivem, não pela força ou pela opressão, mas pela integração de valores, como liberdade, democracia, civilização. E os índios, em que pese a sua cultura, eles podem ser, sim, integrados a esse tipo de cultura ocidental. Eu acho que o índio, para poder escolher bem, ele tem que ter exatamente acesso ao manancial de escolha que ele tem. Ele tem que ter o direito, se é que ele tem a posse de terra, e são 0,5% da população, que tem 15% das terras, é muita coisa, ele tem que ter o direito, se é que ele é dono da terra, de vender sua terra, de arrendar a sua terra, de aprender os princípios da agricultura, da agropecuária, de usar os protetivos agrícolas, infamemente chamados de agrotóxicos, para melhorar a produção, para ter mais acesso aos bens ocidentais e ser integrado aos bens ocidentais sem perder a gênese da sua cultura. Se ele quer morar na oca ou usar urucum, ele também pode e deve ter direito à água encanada, a esgoto, a Netflix, a internet, a todos os bens ocidentais que ele, de alguma forma, já tem consciência de saber. Olha, o que não dá é para ter um estado alternativo dentro de um estado normal. Isso sim é um preconceito de um tipo de ocidental branco que acha que o índio é um animalzinho russoniano que tem que ser tratado como bichinho de estimação e que tem que ser infenso a qualquer tipo de apropriação cultural. Note bem, devem ser mostradas ao índio as maravilhas da cultura ocidental e eles podem e devem ter direitos à sua terra. Quem conhece essas benesses, o índio que conhece essas benesses da civilização, ele sempre vai estar apto exatamente a ser integrado nessa civilização, como eu já disse aqui, fazendo agropecuária, fazendo interesses agrícolas, negociando com próprios empresários do agronegócio e pagando impostos. E não é pagar impostos para o homem branco, é pagar impostos para a melhoria da vida como um todo. A gente é uma nação, é um país de dimensões continentais. O índio pagando imposto, trabalhando, sendo agricultor, sendo integrado à cultura, vai melhorar a vida do país como um todo e vai virar... deixar de ser índio, né? Vai viver... Não vai deixar... Você pretende. Deixa eu só te fazer uma coisa. Só para terminar. Eu sou juiz de garantia. Só para terminar. É o mesmo preconceito com o índio. Suponha que os negros aqui no Brasil, meu caro Guga Noblar, tivessem que viver todos em quilombos ou como tribos zulus
lombos porque vieram da África. Não, eles não, foram eles integrados não à cultura tiveram que viver Olha ocidental. só, lombos, Entendeu? porque eles O índio, vieram da da mesma Adriles. forma, tem que ser integrado à cultura Adriles, ocidental. vamos quilombos passar- como uma maneira vamos de passar a fugir bola- da escravidão. Vou passar a bola pra você então, Guga. Vamos lá, que comecem os Não, jogos. ele falou e aí em a gente darwinismo fala um de cada cultural. vez aqui. É um Vamos lá. absurdo. Isso Liberdade parece e que tá querendo democracia fazer vencem. cosplay de Joseph Goebbels também. Tá querendo ser o Goebbels parte 2 aqui. Porque falar em darwinismo cultural, falar que uma cultura ela pode sim se apropriar de outra, Sim. isso não é nem um pouco católico, por sinal, até porque o Papa Francisco, que estava poucas semanas atrás no sínodo da Amazônia, ele fez uma fala completamente oposta ao que você disse agora. Ele fez uma fala acusando os brancos, acusando os ocidentais, acusando os povos que hoje dominam a cultura de tentar domesticar os índios, de tentar acabar com a cultura dos povos originários. E você acabou de dar um exemplo disso, falando até em darwinismo cultural, como se realmente houvesse alguma explicação que sustentasse essa tese de uma cultura subjugar uma outra, que é isso Não que é está subjugar. acontecendo, ela está subjugando. Na Não. hora que você faz com que uma outra cultura que é protegida e que pode viver sob um outro sistema tenha que viver sob esse sistema ocidental, é claro que você está subjugando ela, você está acabando com as raízes dela. É claro que se você chegar lá com um pacote de dinheiro, dependendo de onde você chegar, porque eles estão sendo recusados por muitas comunidades indígenas, tem outras que estão querendo fazer esse seu discursinho, mas é uma minoria de a gente quer que o homem branco venha aqui e ele explore os minérios e ele faça garimpo da terra. Isso aí é uma minoria. O Bolsonaro até tem uma índia, que é uma youtuber de internet dele, que ele usa, né? Ele anda a tiracolo com ela. Sempre que ele precisa usar alguém, ele tem, né? Uma pra arte agora, que é a Regina Duarte. Outro pra tentar falar que se dá bem com os índios, que é essa youtuber. Ele pega uma minoria que não representa os índios, mas que faz esse seu discurso. Que não representa, porque se você for ver, tá tendo sim reuniões grandes de comunidades indígenas para se voltar agora esse tipo de Deixa eu só chamar a Paulinha, o Vini também para participar desse debate. Eu vou falar só para Vamos vocês lá. assistirem um filme muito legal, que é do Luiz Bolognese, chama Ex-Pajé. Esse filme mostra a história de um pajé, que teoricamente é uma figura muito importante na tribo, que tem todos os conhecimentos da cultura indígena e que acaba em depressão e sem lugar dentro ali da comunidade indígena quando entra a religião evangélica. Esse pajé, ele não tem mais como multiplicar a sua cultura, ele é fruto de artigos na França, ele é documentado aí em livros internacionais, mas dentro da sua própria tribo, ele perde o seu papel, ele é visto como algo do demônio, ele não tem para quem multiplicar a sua história, porque a história dos indígenas ela é vocal, ele entra em depressão, e a única coisa que ele pode fazer na vida ali, para ganhar uns trocados, para comprar um botijão de gás e ser Podia arrendar a inserido terra, na né? Negociar sociedade, sua terra, ganhar mais dinheiro. é varrer a igreja antes do culto. E assim, eu vi aquilo e eu me emocionei muito e fiquei imaginando. Olha o papel dessa figura cultural importante. Olha o que aconteceu com esse pajé. Assistam ao filme, é legal porque de repente você pode ver sim o índio usando o celular, você pode ver o índio usando a internet e combatendo também as madeireiras, né, que entram ali para derrubar as árvores, usando a tecnologia de uma forma boa, mas você também pode ver que essa história da cultura ocidental ou da evangelização pode não ser alguma coisa tão boa. Paulinha, é exatamente porque esses índios não podem arrendar, negociar e produzir, cultivar com as benesses da civilização a sua terra, que talvez esse rapaz, esse pajé, tenha sido condenado a varrer igrejas e não se aproveitar realmente desse hibridismo, essa mistura, desse caldo cultural, que é o elemento principal do Brasil. Pra quem sabe virar o quê? Qual que é a profissão Falar em dele? povos originários, em cultura purista, isso sim, meu caro Guga Noblar, é um elemento cultural do nazifascismo. Não existe pureza no nosso mundo globalizado. O índio pode estabelecer princípios. Você quer saber o que é nazi-fascista? Vamos voltar a falar do Bolsonaro. O índio pode estabelecer princípios. Licença, vamos falar de racismo. O índio Vamos pode falar da estabelecer fala do princípios Bolsonaro. culturais originários Olha a sem bobagem perder que sua você tá essência falando. e negociando, Que bobagem. arrendando sua terra, pagando Papa imposto, Francisco é um trabalhando nazista. para si mesmo, para não terminar igual esse ex-pajé aculturado. que Ou seja, bobagem. ele pode impor um modelo cultural para além desse tipo de animalzinho de estimação que ele é tratado pelo Estado
Estado brasileiro. É você que vê. Entendeu? Ele como Quando eu falo em animalzinho darwinismo, selvagem. quando eu falo em... Não, a gente respeita a posição Eu que ele tem respeito na hierarquia profundamente. social que foi construída dentro da tribo dele. Não, foi e da construída de cultura cima dele, pra e baixo. você É o daqueles Estado que permite quer o índio arrumar ter uma meio. cultura e quer que ele seja condenado. Vamos dar pra falar Darwinismo. Ô, Adriles, Posso olha falar uma Darwinismo, coisa? só uma Peraí, coisinha. só um segundo. Vamos tentar falar um de cada Um de vez, cada não vez. virar Só uma coisa, só uma coisinha. Darwinismo, quando eu falo em darwinismo e superioridade natural, isso que você falou. é a superioridade de uma cultura que aceita o outro. Esse é um valor democrático e de complacência. Democrático. Quando Isso é você um que compara, tem por mais exemplo, poder uma no cultura processo. ocidental com a cultura oriental de um Oriente Médio fanático, aí você vê, tenta falar que Alá não existe para um fundamentalista do Hezbollah, ele te tem a ver? mata. Agora, um cristão, por exemplo, ocidental, se alguém falar que Cristo não foi filho de Deus, ele aceita. Que samba do crioulo entendeu? doido é esse? Aceita, Doido é assim esse como aí? os Que isso índios. tem a ver? Os índios não Posso se podem terminar? estabelecer Vamos lá. como princípio Vamos lá, civilizacional Drilis. ocidental. Só voltando agora pra Agora fala deixa que o Guga começou a discussão. pra Vamos lá, encerrar pra que eu vou encerrar. girar o assunto aqui, hein? A Vamos fala, lá. já que você falou em racismo, em fascismo, em Mas em nazismo, nazifascismo. a fala do Bolsonaro que ensejou todo esse debate, sim, é uma fala que, mais uma vez, mostra que ele é uma pessoa que tem, Porque ele sim, pressupõe que a uma raça, simpatia que o racista. ser humano Ele acha que ocidental é superior, que o Vem cá, ser que humano raça é ocidental essa? superior aos dos índios. A Que raça não, licença. Não, a raça Eu não. tô- O ser peraí, humano. peraí, Adriles, é minha Vamos lá, vez. Adriles, deixa ele Que concluir, vamos lá. raça é essa que Ele ele fala está de se raça. referindo quando ele fala? Quem são essas pessoas que ele está falando, que ele se refere ao dizer que agora os índios estão mais parecidos conosco, com a gente? Ele está separando em raça assim. Não. Quem são essas Ser pessoas? É humano óbvio não é que raça. isso é uma separação de quem, então? É De integral. povos, É integrado. de Quando raça, fala em povos, humanidade, ele está Deixa eu- sendo integrativo. Ele se Vai lá. acha, ele está se comportando como quem se acha assim de uma outra raça Não. e que acha que aqueles Meu povo, olha selvagens, só, como pessoal, você acha? deixa eu girar, Humanidade não é raça. Ele precisam está ser querendo integrados. integrar Deixa o eu- índio ao modelo de cultura Ele não ocidental vê- que é complacente O ao outro, Adriles, e dialoga com o outro o Adriles e tá usa das desesperado. benesses da civilização. Adriles, deixa eu Não tem nada a girar- ver com raça, deixa eu humanidade. girar o assunto. É, Vai lá, vamos lá, parece pessoal, um papo pera de só um um pouquinho. ariano. Ele se acha um ariano. Não, é mas você óbvio que ele acha não é, que tem que ter uma aliás, cultura vamos lá, por isso. pessoal. Você e o Papa, Raça totalmente ariana. Guga, equivocado. o Eu e o Adriles, Papa ó, estamos se não virar- errados. Equivocadíssimo. Bolsonaro, Bastante. Não, senão,